Então vamos lá, para a nossa última questão, quinta questão, também do Enem de 2018. E a gente vai responder agora aqui uma questão de óptica, certo? Então muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. O que é isso? 3 pigmentos visuais na retina que são sensibilizados pela luz, ou seja, são pigmentos que são sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam, ou seja, eles não possuem cor, estes são conhecidos como os pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa excitação, ou seja, a ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz azul na faixa de 530, que a gente vai ver aqui no gráfico ao lado, aqui você tem na questão, faixa aqui de 530, que seria mais ou menos aqui onde está aqui, ó, pontinho 1, certo? Tá aqui, ó, um retângulo 1, 530 nanômetros. Não, se a gente fizesse isso, se a gente estimulasse a retina com uma frequência na faixa de 530, o que ia acontecer? Não ia excitar o pigmento azul. Por que não iria excitar o pigmento azul? Onde é que é o pico aqui do pigmento azul? Seria mais ou menos em qual região? A gente tem aqui, ó, aproximadamente entre 400 e 450 que a gente tem aqui a excitação máxima do pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo, certo? Então, o pigmento verde está exatamente aqui, o gráficozinho aqui do pigmento verde. O que mais? O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Então, o vermelho ele está aqui. Se a gente estimulasse com uma frequência nessa região, a gente ia ter 75% do vermelho ativado, certo? Vamos continuar, por enquanto aqui são só informações que ele nos fornece. Isso nos daria a sensação de ver o que? Uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, tá aqui, ó, 600 nanômetros, quadro 2. Nesse caso aqui, ó, a gente ia ter verde 100% e 75% vermelho. O que a gente ia ter? Qual seria a luz? A gente ia encontrar, ia ver, ou seja, qual a cor, uma cor mais ou menos amarelada. Já se a gente estimular numa região de 600 nanômetros, retângulo 2, aqui, o que a gente ia ter? A gente estimularia o pigmento verde e o vermelho. Observe, o retângulo 2 ele não está nem sobre o vermelho nem sobre o verde, ele está deslocado um pouco. A gente ia fazer o que? Estimular 75% tanto do verde como do vermelho nessa região. Isso nos daria qual cor? Uma sensação de ver um laranja já avermelhado, já tendendo aqui para o vermelho. Ó, a gente tem aqui a relação das cores: azul, roxo, verde, amarelo e tal, certo? Então, no entanto, além disso, o que a gente tem? No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais segmentos não funcionam perfeitamente. Então, essa situação que a gente viu anteriormente seria, teoricamente, alguém que não teria nenhuma, digamos assim, anormalidade. Então, quando há alguma situação específica, alguma diferença genética ou uma característica genética específica de alguns indivíduos, que eles por algum motivo não têm esses pigmentos, ou seja, esses pigmentos em alguma faixa de frequência eles não são ativados, que é conhecido como daltonismo, certo? Então o que a gente vai ter? Ó? Caso estimulássemos a retina do indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ou seja, ele não possui a capacidade de ser estimulado nessa região aqui, ó, do verde, com luzes de 530 e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz. De que ele seria incapaz? Ou seja, ele não possui a capacidade de ver
ou seja, de ser estimulado na região do pigmento verde. E ele vai ser estimulado com uma luz de 530 nanômetros. Ele seria incapaz, primeiro, se ele já vai ser estimulado numa faixa de 530 a 600 nanômetros, então ele já não vai ver o azul. E também não vai ver o verde porque ele não é estimulado nessa região. Então, além disso, o que ele vai ser incapaz de ver? Ele vai ser incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ele vai ser incapaz de ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação do pigmento visual. Ou detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Ou D, ele seria incapaz de visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que se encontra na outra ponta do espectro. Ou E, ele seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulariam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então aqui a gente tem a nossa resposta correta. Ele seria incapaz de diferenciar, ou seja, de distinguir essas duas frequências, porque como ele não tem o pigmento verde, quando ele é estimulado nessa região aqui que seria do verde, essa frequência vai estimular 75% aqui, do vermelho. E quando ele for estimulado aqui, ou seja, quando ele for receber esse estímulo aqui numa faixa dos 600, ele também vai enxergar esse estímulo na faixa aqui de 75% do vermelho. Então ele não seria capaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois devido a esse problema genético, ele não teria essa capacidade aqui de distinguir o verde, ou seja, de obter a visão desse pigmento verde.